A graça e a paz, meus irmãos, minhas irmãs. Estou aqui neste domingo, dia 20 de fevereiro, para nós tratarmos, abordarmos a lição de número 7 da nossa revista, que tem falado sobre Deus. Deus nas histórias da Bíblia, muito mais do que você sabia. Então a gente tem aprendido sobre Deus, com base nessas lições que temos estudado na EBD, nós temos aprendido sobre Deus. E hoje, na lição de número 7, vamos aprender sobre Deus em todas as respostas, a história de Jó e a tempestade. Eu vou ler um texto bíblico, mas antes de ler, eu gostaria de orar com você. Diz assim, vamos ler o texto de Jó, capítulo 38, versículos 1 a 3, mas antes de ler essa passagem, como eu disse, a gente vai orar, tá? Depois que a gente orar, a gente lê a passagem bíblica. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, te louvamos por mais este domingo, por mais essa IBD online. Pai, ela já está praticamente findando, nós vamos começar a trabalhar apenas presencialmente e talvez essa seja a última IBD online deste mês de fevereiro e talvez até mesmo deste ano. E o Senhor é quem sabe de todas as coisas, mas esse é o plano do nosso coração. Então, portanto, Senhor, que possamos ter um tempo de muito proveito, de aprendizado, de crescimento, num momento tão delicado que algumas pessoas têm vivido ali na cidade de Petrópolis. Nós queremos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe e use, ó Pai, este acontecimento para nos ensinar coisas maravilhosas acerca do Senhor mesmo. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. O texto, como a gente disse, é Jó, capítulo 38, versículos 1 ao 3, embora a lição vá até o capítulo 40, versículo 24, nós vamos ler inicialmente apenas essa passagem bíblica de Jó 38, verso 1 ao 3, que diz assim: Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Eu vou ler mais uma vez. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Amém. Queridos e queridas, nós estamos vivendo um momento, um tempo bastante complexo, principalmente diante dos últimos acontecimentos ali na cidade de Petrópolis, onde todos nós estamos muito, mas muito mesmo consternados com tudo o que está acontecendo ali, né? A gente tem assim recebido notícias, sabendo de pessoas, vendo campanhas sendo feitas, muitas pessoas se mobilizando para ajudar as pessoas ali daquela cidade, e tem sido um tempo bastante complicado, muito complicado. Tantas perdas, tantas situações ali, aquele desabamento, as casas que foram destruídas, as pessoas que faleceram, as pessoas que perderam seus bens, perderam seus familiares. Realmente é uma situação catastrófica. E eu queria perguntar para você de antemão: você acha que é fácil entender a ação de Deus na história? Podemos realmente confiar na sabedoria de Deus em sustentar o universo? Todas as vezes que há situações como estas que aconteceu ali em Petrópolis ocorrem, a gente sempre parece colocar o Senhor na prova, né? Parece que a gente sempre faz questionamentos a Deus.
Essa tragédia de Petrópolis, ela realmente nos abalou e tem nos abalado. E veja como é que Deus é tão tremendo e tão poderoso colocar, eu não creio em coincidências, eu creio em providências divinas, colocar essa lição justamente nesta semana, onde a gente tem refletido tanto pelo acontecimento ali, pelas perdas ali. E será que é fácil a gente acreditar na sabedoria, na soberania de Deus? Será que é fácil a gente crer que o Senhor está realmente no controle da situação quando essas questões de tragédia ocorrem? Será que a gente consegue acreditar na sabedoria e na soberania de Deus diante do sofrimento, diante da calamidade, diante das situações tempestuosas que a gente passa? Então, parece que a gente tem dificuldades. Acontecimentos trágicos, eles acabam revelando as nossas dúvidas mais profundas e pessoais acerca de Deus. Nas adversidades, temos a tendência de procurar respostas para os nossos questionamentos. A gente fica perplexo, a gente questiona, a gente fala, a gente esbraveja muitas vezes, a gente chora, e Deus entende tudo isso. Deus entende a dúvida, Deus entende a perplexidade. A única coisa que Deus não entende, na verdade, é a incredulidade. E é justamente isso que a gente vai tratar nesta manhã aqui. Todos enfrentamos a adversidade de várias formas, em diferentes momentos e em vários níveis. Porém, um pressuposto básico tem que nortear a nossa existência. Esse pressuposto é formado de algumas verdades essenciais acerca de Deus, que são verdades absolutas nas quais devemos crer de um modo inabalável. Então, eu queria falar com vocês, nesse primeiro momento, usando esse pressuposto básico. Que pressuposto básico sobre Deus, no meio da tribulação e da dor, a gente precisa ter? Tá aí. A gente precisa crer que Deus é absolutamente soberano. A gente precisa acreditar que Deus é infinitamente sábio. E a gente tem que confiar que Ele é perfeitamente amoroso. Absolutamente soberano, infinitamente sábio e perfeitamente amoroso. Deus é tudo isso aí. Deus, em seu amor, sempre deseja o que é melhor para nós. Em sua sabedoria, sempre sabe o que é melhor. E em sua soberania, tem o poder de concretizá-lo. Deseja o que é melhor, sabe o que é melhor e tem o poder de concretizar o que é melhor. Esse pressuposto básico acerca do caráter de Deus, da pessoa de Deus, dos seus atributos, precisam nortear a nossa existência, a nossa vida. Nós precisamos acreditar piamente em quem Deus é, o que Ele faz, o seu poder, o seu amor, o seu caráter, a sua soberania. Nós não podemos, queridos irmãos e irmãs, duvidar do nosso Senhor, do Senhor do Universo, do Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos duvidar dele. Ele é sempre aquele que é absolutamente soberano. Ele é infinitamente amoroso e ele é infinitamente sábio e perfeitamente amoroso. Esse é o nosso Deus. Então, com isso na nossa mente, no nosso coração, a gente vai confiar em Deus, de que Deus nunca se angustia diante daquilo que a gente enfrenta, das decisões que ele precisa tomar. Não, a gente precisa confiar na sabedoria de Deus, como um atributo de Deus perfeito, porque Deus reúne em si o atributo, não de um modo imperfeito e limitado como nós reunimos em nós atributos. O atributo, quando se refere ao Senhor, é um atributo pleno, um atributo perfeito. A sabedoria em Deus
ela é tão perfeita que a gente diz que Deus é a sabedoria. Deus não só possui, mas ele é. E a gente também pode acreditar que ele tem toda e qualquer ciência das coisas, conhecimento das coisas, porque a onisciência é um atributo incomunicável de Deus. Ele tem toda a ciência. Ele compartilha um pouco de conhecimento conosco, mas ele tem toda a ciência. O conhecimento tem os fatos e a sabedoria sabe o que fazer com estes fatos. A sabedoria é uma espécie de conhecimento prático. Daí a gente vê que Deus é aquele que é revelado em Jó como um Deus sábio. E o Deus sábio explica a nossa dor, não segundo as nossas próprias perguntas, mas em Cristo, que é a sabedoria de Deus e nosso mediador, que embora justo experimentou a dor e venceu a morte. Nós precisamos entender que Jesus Cristo é a resposta, a cruz é a resposta de Deus para todos nós. Deus nunca se angustia diante de uma decisão que precisa ser tomada. Sua sabedoria é intuitiva, infinita, infalível. John Dagg, um teólogo do século XIX, descreveu a sabedoria de Deus da seguinte forma: consiste na seleção do melhor fim da ação e a adoção do melhor meio para a concretização desse fim. E o melhor fim da ação de Deus é a sua própria glória. Deus tem um compromisso com a sua glória. Com a sua glória. Ele é sábio e ele tem um compromisso com a sua própria glória. A sabedoria infinita de Deus é capaz de unir e harmonizar justiça e misericórdia. A cruz é o principal exemplo da sabedoria de Deus. Embora a gente saiba que para os gregos e para os gentios, para os judeus, melhor dizendo, para os gregos e para os judeus, a cruz era sinônimo de escândalo e vergonha, né? Eles acreditavam que a cruz ela não possuía nenhuma beleza, nenhuma sabedoria, era realmente motivo de escárnio, de escândalo, de vergonha, né? Para nós que somos salvos, para nós que cremos no Evangelho, a cruz é o poder de Deus, porque revela a sabedoria de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Então, diante disso, a gente começa a pensar um pouco sobre o que Jó enfrentou. Se você for ler o livro de Jó, tirar esse tempo de leitura desde o início do livro, você vai ver que Jó foi o homem que conheceu o poder construtivo das perdas. Ele perdeu tudo. Jó perdeu todos. Os filhos haviam morrido, seus bens haviam sido saqueados e devastados pelas catástrofes sobre eles se abateram. Sua saúde ela é atingida de tal modo que ele fica por um fio, incapaz de viver e incapaz de morrer, existindo no limbo onde nem a vida e nem a morte lhe são possibilidades de alívio. Sua mulher se descasou dele, da sua dor, do seu sofrimento. Seus servos já não o reconhecem. Sua dignidade, suas virtudes, antes aclamadas, são agora interpretadas por quase todos como uma grande falsificação, um falsário. E por último, ele perde os amigos que interpretam sua calamidade como um juízo vindo da parte de Deus. Jó fica só. E a companhia de seus amigos acusadores se lhe tornou uma presença idêntica de Satanás, do próprio diabo, do acusador. Seus amigos, sem o saberem, haviam se tornado mais danosos à sua própria alma, a própria alma de Jó, do que o próprio Satanás, o inimigo das nossas almas. E Jó quer saber o porquê de todo aquele sofrimento. Ele geme, perde a morte, queria ser um aborto, queria ser amaldiçoado até mesmo no dia do seu nascimento. Denuncia a história humana como cenário do absurdo e da injustiça, e diante dos amigos nega-se a confessar-se para além do que já dissera a eles, e Jó se permite sofrer. Jó conhece
a indisponibilidade de Deus e dos homens e começa a adoecer de um mal maior. Jó fica cada vez mais amargurado com as interpretações dos homens e com o aparente silêncio de Deus. Porque na verdade Deus estava silente, sim, mas o silêncio de Deus também é resposta. E no seu desespero, ele constitui Deus seu advogado contra Deus e os homens. Então, veja que o sofrimento de Jó é devastador. Notícias terríveis lhe chegam, né? E Jó, veja que está aí, todos os seus filhos morrem, todos os seus servos morrem, e você perde todo o gado. Já imaginou isso? Jó, após perder seus filhos e ficar na miséria, se mantém fiel a Deus. Feridas inflamadas, porque o sofrimento se intensifica. Feridas, úlceras, coceira contínua, mudança degenerativa na pele, do rosto, desfiguração, feridas purulentas que se abrem, vermes formados nas feridas, dificuldade de respirar, mau hálito, perda de peso, febre alta, descoloração da pele. Além de tudo isso e outros males, Jó é acusado injustamente por seus amigos de estar sofrendo por consequência dos seus próprios pecados. Enxergamos claramente a sabedoria de Deus na criação e na redenção. Mas quando se trata de nossas próprias circunstâncias, às vezes indagamos se Deus realmente é sábio. A história dramática de Jó nos ajuda a entender a sabedoria de Deus em meio aos sofrimentos e circunstâncias. Os amigos de Jó criam que o sofrimento humano era consequência do pecado. Ele sofria por sua própria culpa. Imagine você. Que situação difícil essa que Jó estava enfrentando. Agora, meus queridos, a gente precisa aprender com esse episódio que a sabedoria, a verdadeira sabedoria, não pode ser encontrada entre homens. A verdadeira sabedoria não se encontra nos arrazoados humanos ou mesmo nas explicações que os homens tentam dar diante dos sofrimentos, diante das tribulações, diante das tristezas, das dores. Não! O entendimento das provas e circunstâncias que vivemos não vem de homens limitados, vem de Deus. E Jó permaneceu com essa convicção. O que Jó não entendia era o que Deus estava fazendo especificamente em sua vida. Quanto mais Jó sofria, mais indagações surgiam. Todos nós nos encontramos frequentemente na mesma posição de Jó. Jó nos representa, concorda? Nós também nos perguntamos: por quê? Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Passamos por provações e dificuldades assim como Jó. Oramos para que Deus afaste, para afastá-las. Às vezes elas não vão embora, mas nós não deixamos de acreditar na existência de Deus ou confiar nele. Acreditamos em sua sabedoria, mas desejamos nos sentar com ele e obter algumas respostas para as perguntas que fazemos. Nos momentos difíceis perguntamos: por quê? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Pensamos que temos o direito de interrogar e de julgar até mesmo a Deus. Será que não é isso que está acontecendo com as pessoas ali em Petrópolis? Sem respostas, diante da calamidade, diante do sofrimento, diante da dor, diante da tribulação. Queridos, indagações vêm e é natural que venham. É muito difícil enfrentar perdas, enfrentar enfermidades, enfrentar a morte, enfrentar a perda dos bens, da saúde, perder entes queridos, sofrer tragédias, sofrer da maldade humana ou mesmo das catástrofes naturais, das situações que ocorrem naturalmente, como o que aconteceu ali. A gente não sabe o que dizer, como responder. As perguntas são feitas, mas as respostas nos faltam. É assim que acontece com todos nós. Todos nós nos vemos
naquelas pessoas ali em Petrópolis, nos vemos na vida de Jó. E assim como Jó, nós queremos julgar a Deus, indagar, questionar a Deus, interrogar a Deus, como se ele fosse réu, mas na verdade réu somos nós e precisamos ser colocados no banco dos réus. Jó procurou saber, perguntou, mostrou sua perplexidade diante das circunstâncias adversas. No entanto, a resposta não veio como ele esperava. E é interessante que a gente precisa se perguntar por que Deus falou a Jó do meio de um redemoinho. Ora, a vida de Jó estava sob total perda avassaladora. Sua existência havia sido varrida pela força daquele diabólico tornado que destruíra tudo que ele amava e havia construído. Daí então a imagem ser perfeita para o redemoinho, para a tempestade. E porque Deus falou no meio do redemoinho, o texto vai dizer que no meio do redemoinho, de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó. Por quê? No meio de um redemoinho, meus queridos. Era como se Deus estivesse dizendo a Jó: eu estou no meio dos teus tormentos. Eu estou no meio de tudo isso, ainda que você não entenda, eu estou no meio de tudo isso. Ainda que você pergunte e não tenha resposta, eu estou no meio de tudo isso. E o Senhor responde a Jó, em 2 discursos, cada um seguido de uma breve resposta de Jó. No primeiro, o Senhor pergunta a Jó se ele sabe como a criação e suas criaturas são governadas. Você vê isso no capítulo 38, versículo 1, até o capítulo 40, versículo 2. Jó, agora consciente de sua ignorância, responde comprometendo-se com o silêncio. Versículo 3, 4 e 5 do capítulo 40. E em um segundo discurso, o Senhor pergunta a Jó particularmente sobre o poder em relação a ele e a outras criaturas que ele fez. Capítulo 40, versículo 6, até o capítulo 41, versículo 34. Jó, então ciente de Deus como nunca antes, ele responde, submetendo-se humildemente à soberania de Deus e penitentemente desprezando-se por suas palavras de fúria anteriores. Jó tinha corretamente se defendido contra as acusações de seus amigos de que havia pecado e definido as suas circunstâncias como governadas por Deus de modo soberano, mas havia tirado conclusões sobre o que a sua aflição significava, que não correspondiam suficientemente ao que está oculto sobre o conhecimento e os propósitos de Deus. Daí o Senhor ter que ensinar a Jó do meio de um redemoinho. E o título do discurso é breve, mas importante pelo que significa no contexto do livro como um todo. O redemoinho é o lugar praticamente de onde Deus fala, porque Ele é aquele que está no meio de todas as aflições. E é interessante que esse é um fenômeno da natureza, o redemoinho é um fenômeno da natureza, que sabemos que no olhinho do redemoinho, no olho, no centro das tensões de um redemoinho que formam o fenômeno do redemoinho, existe um silêncio total, uma paz, uma calma absolutamente chocante, uma causa paz que contraria o efeito catástrofe do redemoinho, que se forma no meio do redemoinho. A paz, pode procurar cientificamente. E aqui há uma parábola. Isto porque o redemoinho é produto de uma relação de causa e efeito estudável no universo das leis fixas. Mas estranhamente existe uma contradição mesmo no meio do redemoinho. No redemoinho, pois no meio da devastação existe um oposto. No meio de toda aquela tragédia existe um lugar de paz. E é desse lugar que Deus fala com Jó. É desse lugar, é assim que Deus usa o fenômeno de causa e efeito a fim de manifestar dos efeitos que Jó experimentava na carne uma resposta. Jó era vítima de fenômenos físicos e espirituais, mas
seu Deus continuava o mesmo e não havia se permitido mudar pelas tormentas que quase mataram Jó. Na maioria das vezes é no meio do redemoinho onde se encontra a maior graça. Na maioria das vezes é no meio do redemoinho que se encontra a melhor mensagem de paz. É no meio do redemoinho que a gente redescobre Deus. É no meio do redemoinho que a gente descobre que Deus, Ele é. Ele continua sendo perfeito, solidário, bom, maravilhoso, gracioso, soberano, amoroso. Meu querido, minha querida, eu queria dizer para você que Jó, ele quis encontrar respostas, mas Deus lhe faz perguntas para que ele consiga refletir sobre quem ele é, quem Jó é e quem Deus é. O banco dos réus é o lugar para os homens. Não podemos colocar Deus na parede. Pelo contrário, é Ele que nos questiona. As perguntas devem ser feitas aos homens e não a Deus. Deus é soberano. Deus está para além do universo. E Ele é aquele que é um Deus providente, totalmente perfeito, justo. Jó procurou saber, ele perguntou, mostrou sua perplexidade diante das circunstâncias adversas. No entanto, a resposta não veio. Deus tem todas as respostas, queridos. Sim, Ele tem, mas isso não significa que Ele dará a você todas as respostas. Não devemos esperar por isso. Essa é a lição que Deus dá para Jó no meio da tempestade. Ele não deve satisfação para ninguém. E ele não tem que dar todas as respostas a todo mundo. Deus poderia ter falado o porquê da pobreza, o porquê da perda, o porquê da tragédia, o porquê da tristeza, o porquê da doença. Mas se o fizesse, daria a Jó o direito de questioná-lo ainda mais. Desconhecemos os detalhes dos planos divinos e devemos confiar em sua sábia, soberana providência. Querido, querida, nós precisamos aprender com o drama de Jó. Primeiro, Deus guardou todas as respostas dos tesouros de seus conhecimentos e sabedoria. Ele manteve consigo, pois quando se trata de sofrimento, Deus se reserva o direito de guardar as respostas sobre as questões relativas a alguns eventos da história para si. Segundo, a história de Jó e a tempestade comprovam que devemos viver sem ter posse de todas as respostas. Na verdade, isso faz parte da existência humana. A gente não vai ter todas as respostas aqui. Entretanto, mesmo sem todas as respostas, temos que continuar vivendo e crendo no governo sábio e bondoso de Deus e nele encontrando paz e serenidade. Nele encontrando o descanso no seu poder, na sua presença, na sua forma de nos consolar, na sua forma de nos graciosamente nos levantar, crendo que Ele é bondoso e sábio. Assim como Jó, temos que decidir confiar em Deus, mesmo sem entender tudo. Confiar em seu caráter, confiar em sua sabedoria. Não somente isso, temos que nos entregar nossas vidas a essa maneira sábia de Deus agir e descansar nele. Isso que a gente tem que fazer. Nós temos que acreditar que Deus é aquele que tem o controle e o domínio de todas as coisas em suas mãos. E pela sabedoria de Deus encarnada, por aquilo que aconteceu ao próprio Senhor Jesus, nós precisamos confiar que um dia todos nós teremos os nossos sofrimentos findados. Jesus, Ele é aquele que é perceptível no livro de Jó, no fato de que Cristo é a sabedoria de Deus e que nele todos os tesouros da sabedoria de Deus e do conhecimento estão ocultos. Essa identificação de Cristo com a sabedoria provém do fato de que Ele é a palavra de Deus.
E é por intermédio dele, de quem todas as coisas foram feitas, e sendo ele o Messias encarnado, ele é aquele em quem repousa o espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de conselho, de fortaleza. Nós precisamos entender que o espírito de conhecimento, de temor de Deus, vem dele. As coisas pelas quais Jó passou, né, e seus amigos anseiam saber, e ele mesmo anseia saber, o entendimento, a sabedoria que ele precisava, são encontrados, na verdade, em Jesus. E o próprio Jó falava dessa sabedoria encarnada lá no capítulo 19, versículo 25. Você vai ver ele falando e ansioso pelo dia quando Deus daria a sabedoria encarnada. É isso que a gente precisa aprender aqui do livro de Jó. Quando homens e mulheres são unidos a Cristo e com Cristo, ele lhes concede sabedoria para viver. E sabedoria para viver neste mundo tenebroso não significa necessariamente saber de tudo como Deus sabe, mas é ter entendimento e aceitar, concordar, crer, confiar que ele, Deus, é perfeito, que ele, Deus, não falha, que ele, Deus, está conosco, que ele, Deus, nos sustenta mesmo em meio às provações. Um dia a gente vai saber de todas as coisas. Mas a gente precisa entender que Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. Ele é bom em todo tempo. Em todo tempo Ele é bom. Confie nisso. Creia nisso. Se enxergarmos ou não os resultados benéficos das adversidades nesta vida, ainda assim somos chamados a confiar inteiramente no caráter soberano de Deus, em seu amor, em sua sabedoria. O livro de Jó insiste que a capacidade humana de compreender a sabedoria de Deus é tão limitada que, para nós, a sabedoria pode se resumir em dois elementos: temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Sabedoria é temor, sabedoria é obediência. Nós precisamos aprender a sabedoria por meio do temor e da obediência ao Senhor. Sim, meus queridos, é isso que nós precisamos aprender. E esse tema da sabedoria no temor e na obediência se cumpre em Cristo, no sentido de que a sabedoria que vem de Deus significa submeter-se a Cristo em reverência e obediência, porque foi Ele quem nos aproximou de Deus. Foi Ele que nos resgatou do mundo das trevas e nos fez novamente temer a Deus. Foi Ele que nos justificou e foi Ele que tem nos capacitado para vivermos em obediência ao Senhor. Nós temos uma necessidade desesperada, como seres humanos, de um mediador entre nós e Deus. E Jesus é este que nos revela a Deus, que abre os nossos olhos para enxergar Deus. É isso que a gente precisa aprender aqui no livro de Jó e com a situação, com o drama que Jó enfrentou. É interessante porque nós precisamos desesperadamente nos apegar a essas verdades. Eu quero acreditar que tudo isso que tem acontecido ali em Petrópolis esteja servindo de instrumento de Deus para abençoar muitas vidas. Que as pessoas vejam a bondade de Deus em toda a solidariedade que tem acontecido. Que as pessoas vejam o Senhor socorrendo elas em meio a todo esse sofrimento e dor. Que Deus se revele a elas como um Deus misericordioso, como um Deus amoroso que usa pessoas. Que Deus fale aos corações dessas pessoas em meio a toda essa tragédia. Ele é poderoso para fazer isso, queridos, para se revelar. E que nós sejamos também instrumentos de Deus para essa situação acontecer. Eu quero orar com você, terminando essa live, essa EBD, e orar também por aquelas pessoas ali. Que Deus possa mudar o cativeiro delas, assim como mudou o cativeiro de Jó, e os olhos delas se abram. E eles possam dizer como Jó disse:
eu ouvia falar do Senhor, eu acreditava no Senhor e o conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos veem o Senhor, enxergam o Senhor, no meio da solidariedade dessas pessoas, enxergam o Senhor no meio do amor que tem sido manifestado em meio ao sofrimento, em meio à dor. Que nós possamos acreditar que o nosso Redentor vive e que Ele está de pé e que Ele se levanta para nos ajudar, para nos acolher em meio a tudo que a gente enfrenta. Que aquelas pessoas também possam acreditar nisso. Essa é a nossa oração. Eu quero fechar essa IBD com você, orando mais uma vez pela sua vida e pela vida daqueles irmãos, aquelas pessoas, aquelas famílias que ali perderam todas as coisas. Vamos orar? Querido Deus, eu quero entregar a vida de cada um irmão e irmã nas tuas mãos, Senhor. Pedir que o Senhor os abençoe, guarde cada um deles, que as tuas mãos poderosas estejam estendidas sobre a vida daquelas famílias, tantas perdas, tantas pessoas, Senhor, passando lutas, dificuldades ali, porque perderam tudo que tinham, principalmente as pessoas, os familiares, os entes queridos. Eu oro por eles, que o Senhor os socorra, que o Senhor se revele a cada um deles, que eles aprendam com toda essa diversidade, assim como Jó aprendeu, assim como Jó cresceu no conhecimento do Senhor e na intimidade contigo, assim também seja na vida de cada um deles. Eu peço ao Senhor no nome de Jesus. E não somente eles, esses irmãos, eu peço por cada um daqueles que estão me ouvindo agora, se estão passando por alguma dificuldade, alguma prova, alguma adversidade, alguma perda, alguma luta, alguma enfermidade, que o Senhor tenha misericórdia e que possamos juntos aprender, Pai, definitivamente, através dos pressupostos básicos da fé cristã, acerca do Senhor e do seu caráter, de que o Senhor não falha, de que o Senhor é absolutamente soberano, que o Senhor é infinitamente sábio e que o Senhor é perfeitamente amoroso. Que possamos sempre nos apegar a essas verdades como âncoras para a nossa alma, como âncoras para a nossa vida. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Você tenha um dia de paz, um domingo abençoado. Até a noite, se Deus quiser. Fique na paz. Fique com essa canção e depois estaremos despedindo vocês com o pós-lúdio. Um grande abraço. Beijo no coração.